Olá, gurizada, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui gravando mais uma aula, conforme prometido para vocês. Estou falando, pessoal, mais especificamente de matemática aplicada, raciocínio lógico. Prometi que ia fazer uma aula de YouTube, fazendo uma revisãozinha aí para vocês dos assuntos que vão cair na nossa segunda avaliação. Basicamente são exercícios que a gente não falou lá em sala de aula, que eu deixei de tema para vocês. Então eu escolhi aqui 5 situações para a gente dar uma revisada no conteúdo, certo? Então tá aí, ó, aula de revisão, conforme vocês pediram. Vamos para a primeira situação, tá? É um exercício de argumentação lógica. Exercício número 81 da ESAF. Se Paulo é irmão de Ana, então Natália é prima de Carlos. Se Natália é prima de Carlos, então Marta não é mãe de Rodrigo. Se Marta não é mãe de Rodrigo, então Leila é tia de Maria. Ora, Leila não é tia de Maria. Logo, aí ele dá as alternativas para a gente chegar a uma conclusão. Então tá aí o exercício. Peguei as frases principais e coloquei aqui para vocês. Lembrando que isso aqui é o exercício número 81 que eu deixei de tema para vocês. Então ele fala, se Paulo é irmão de Ana, então Natália é prima de Carlos. Muito bem, temos duas proposições simples, separadas pelo conectivo se então, certo? Vou chamar essa primeira proposição simples aqui, Paulo é irmão de Ana, de P. E vou chamar essa segunda aqui, Natália é prima de Carlos, de Q. Como nós temos aqui o se então, se eu fosse representar, simbolizar essa proposição composta, isso ficaria P, então, Q. Muito bem. Segunda proposição. Se Natália é prima de Carlos, então Marta não é mãe de Rodrigo. De novo, temos aqui, novamente, o se então. E Natália é prima de Carlos, observa que a gente já deu um símbolo para ela. Essa vai ser a nossa proposição simples que. Então, repito aqui novamente. E Marta não é mãe de Rodrigo, é uma proposição simples nova. Então, nós vamos, Marta não é mãe de Rodrigo, é uma proposição sobre a forma de negação. Então isso aqui será o nosso não R. Tranquilo? P, PQ, R. Se Marta não é mãe de Rodrigo, novamente temos a mesma aqui, então Leila é tia de Maria. Uma nova proposição. Então aqui Leila é tia de Maria, será a nossa proposição S. Ora, Leila não é tia de Maria. Se aqui Leila é tia de Maria é a nossa afirmação, essa aqui não é tia de Maria é a nossa negação. Então estão aí todas as nossas proposições simbolizadas. Não esquecendo que aqui também estavam separadas pelo se então. Então aqui, ó, na segunda nós temos que, então não R. Na terceira nós temos não R, então S. E na quarta apenas o não S. Tranquilo? Vou pegar aqui e botar mais embaixo para a gente então agora trabalhar apenas com as simbologias. Primeira proposição. Segunda proposição. Terceira proposição. E a quarta que é uma proposição simples. Muito bem, qual é a técnica para se resolver esse tipo de exercício de argumentação lógica? É sempre considerar todas as proposições verdadeiras. Então vou chamar isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Percebe? Se eu considerei essa proposição simples não S verdade, que é a Leila não é tia de Maria, obviamente o S, que é a afirmação, porque aqui é a negação, se eu considerei a negação verdadeiro, o S aqui será então falso. Muito bem. Agora, o resultado de toda proposição tem que dar verdadeiro. Se eu tenho F aqui e estou diante do se então, eu não posso colocar como sendo isso aqui verdadeiro, porque se for Vera Fischer dá falso. Então, o não R é falso. Muito bem, falso no se então com falso dá verdadeiro. E eu considerei essa aqui verdadeira. Muito bem. Se o não R é falso, repara que eu tenho aqui na segunda proposição o não R, então ele será falso também. Novamente,
a proposição como resultado geral tem que dar verdadeiro. Então aqui o que não pode ser verdadeiro, tem que ser obrigatoriamente falso, porque falso com falso no centão dá verdadeiro. Se o que é falso, aparece aqui de novo o que é falso, obviamente o resultado tem que dar verdadeiro, o nosso P então também terá que ser falso. Então quais são as conclusões que eu chego a respeito dessas proposições simples que quando estão separados pelos conectivos se tornam compostos? Por exemplo, o P o que é? Paulo é irmão de Ana, isso é falso. Natália é prima de Carlos, isso é falso. Essa é a conclusão que eu cheguei, conforme aqui. Natália é prima de Carlos, já vimos novamente, é falso. Marta não é mãe de Rodrigo, Marta não é mãe de Rodrigo, isso é também falso. Aqui se repete. Muito bem. Leila é tia de Maria, Leila é tia de Maria também é falso. A única coisa que eu considerei verdadeiro, que eu cheguei aqui à nossa conclusão, Leila não é tia de Maria, isso é verdadeiro. Então agora, vamos analisar as nossas respostas. Vamos ver o que tem. Por exemplo, deixa eu botar aqui para vocês. Alternativa A, B, C, D e E. O que fala A? Marta não é mãe de Rodrigo. Repara, Marta não é mãe de Rodrigo, isso é falso. E, conectivo E ali, ó, E, Paulo é irmão de Ana. Paulo é irmão de Ana é falso. O que dá falso com conectivo E? Falso. Logo, a alternativa A está eliminada, não é a nossa resposta. Marta é mãe de Rodrigo. Repara, Marta não é mãe de Rodrigo, é falso. Ele está dizendo que Marta é mãe de Rodrigo. Então temos aqui uma verdade, separado pelo conectivo E. Só que ele diz o quê? Natália é prima de Carlos. Natália é prima de Carlos é falso. O que dá verdadeiro e falso quando está conectivo E? Isso dá falso. Então, alternativa B também está eliminada. Alternativa C. Marta não é mãe de Rodrigo. Marta não é mãe de Rodrigo é falso. E, conectivo E, Natália é prima de Carlos. Natália é prima de Carlos, vimos que é falso. Falso com falso conectivo E, isso dá falso. Então isso aqui também está eliminado. Alternativa D. Marta é mãe de Rodrigo. Percebe? Marta não é mãe de Rodrigo, é falso. Ele está dizendo que Marta é mãe de Rodrigo, é verdadeiro. E, separando o conectivo E, Paulo não é irmão de Ana. Percebe? Paulo é irmão de Ana é falso. Paulo não é irmão de Ana é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no conectivo E, verdadeiro. Está aqui a nossa resposta. Só para analisarmos a E também, para ver se não temos outra resposta. Letra E. Natália não é prima de Carlos. Realmente, Natália é prima de Carlos é falso. Se ele está dizendo que Natália não é prima de Carlos, isso é verdadeiro. Temos novamente o conectivo E separando aquelas duas proposições lá na alternativa E. E Marta não é mãe de Rodrigo. Marta não é mãe de Rodrigo é falso. Verdadeiro com falso no E. Isso dá falso. Eliminamos a alternativa E. Logo, a resposta desse exercício 81 é a nossa letra D de dado. Ou seja, Marta é mãe de Rodrigo e Paulo não é irmão de Ana. Segundo exercício, agora para dar uma revisada naquela situação do centão, quando é substituído ou quando é equivalente por condição suficiente, condição necessária ou condição necessária e suficiente, para dar uma revisada naquilo ali. Leia a proposição a seguir. Se a lua é feita de queijo, então existe um único dragão azul. Considerando a proposição, assinale a alternativa correta. Então ele quer saber do conectivo C, então, que foi empregado nessas duas proposições simples, qual seria uma frase equivalente usando as terminologias ou condição necessária ou condição suficiente, ou as duas junto, condição necessária e suficiente.
Então, olha só, está aqui a frase que ele deu, que ele está pedindo a equivalente usando aquelas terminologias, condição suficiente, necessária e suficiente. A necessária e suficiente a gente não vai usar, por quê? Porque se vocês olharem a frase que foi dada, está sendo utilizada, tem duas proposições simples separadas pelo se então. E condição necessária, melhor, e suficiente junto, a gente só usa quando estivermos diante do se e somente se, que não é o caso, aqui nós temos o se então. Então, uma das alternativas ali, se tiver alguma com condição necessária e suficiente ou suficiente e necessária, pode eliminar porque está errado. Isso só se usa quando está conectivo repetindo se e somente se. Como a gente está trabalhando com se então pode ser somente frases que aparecem condição suficiente ou condição necessária. Só uma das duas. Então vamos analisar isso aqui. Olha para cá. Se a lua é feita de queijo, então existe um único dragão azul. Vamos separar aqui para a gente encontrar quais são as duas proposições. A lua é feita de queijo, é a nossa proposição P. Então, é parte do conectivo. Existe um único dragão azul. Isso vai ser o nosso Q. Então, se eu fosse simbolizar essa proposição composta, separada pelo conectivo se então, eu teria essa situação aqui. P, então Q. Certo? Já falei para vocês o seguinte. Aqui está o conectivo que a gente chama antecedente. Antecedente. E aqui está o conectivo que a gente chama consequente. Então a gente pode escrever essa frase com os conectivos, com as terminologias condição suficiente e condição necessária, lendo de frente para trás ou lendo de trás para frente. Claro que se eu ler de frente para trás, a terminologia que eu vou usar é uma. Se eu ler de trás para frente, a terminologia que eu vou usar é outra. Ou seja, sempre que eu ler do antecedente para o consequente, ou seja, de frente, da frente para trás, vamos dizer assim, eu vou usar o condição suficiente. E quando eu ler de trás para frente, ou de trás para frente, de trás para frente, e aqui é de frente para trás, eu vou usar então, de trás para frente, eu vou usar o condição necessária. Esse seria o macete para a gente descobrir quando que eu uso condição necessária e quando eu uso condição suficiente. Então eu vou ler de frente para trás. De frente para trás. Então vou usar a condição suficiente. Vamos lá. A lua, primeira frase que pode sair daí. A lua é feita de queijo. Ou a lua ser feita de queijo, vamos fazer uma concordância aqui, a lua ser feita de queijo é o quê? Estou lendo de frente para trás. É condição suficiente para existir um único dragão azul. Essa é a primeira frase que surge aí. Certo? Segunda frase que pode surgir é quando eu leio de trás para frente. Então, existe, ou existir, melhor, para concordar, existir um único dragão azul é... Agora cuidado, estou lendo de trás para frente, é condição necessária para, opa, deixa eu usar a mesma cor aqui, para a lua ser feita de queijo. Então isso são as duas frases que saem quando eu estou analisando o P, se P então Q,
de frente para trás e de trás para frente. Só que às vezes as frases não são dadas em função do conectivo CP, então o quê? Eles são dados pela sua equivalência. Já falei para vocês que a equivalência do P e Q é a contrapositiva. A gente nega a segunda e nega a primeira. Então aqui nós teremos duas frases. Então cuidado agora, vou escrever em azul aqui. Olhando agora, a frente é o não que e o trás é o não P. Então, se eu fosse negar, como é que ficaria essa frase aqui nessa situação, para ficar mais claro para vocês? Vou repetir a frase aqui agora usando a contrapositiva que é equivalente àquela ali. Ficaria se não que, o que é o não que? Esse é P, esse é o não que. Se não existir um único dragão azul, vírgula. Então, ó, nego a primeira. A Lua não é feita de queijo. Essa aqui é equivalente daquela lá. Mas ela quer que nessa aqui eu também use o condição suficiente e condição necessária. Então, como é que ficaria isso aqui? Lembrando que isso aqui agora é um não que e essa aqui é um não P. Então, vou ler daqui para lá. Então, vou botar assim. Não existir um único dragão azul é condição suficiente para a Lua não ser feita de queijo. E uma outra frase que pode sair é lendo essa proposição composta de trás para frente. Seria: a Lua não ser feita de queijo é condição necessária para não existir um único dragão azul. Então, uma dessas quatro frases, como a questão objetiva só pode ter uma certa, tem que estar ali. Vamos ver a alternativa A. A Lua ser feita de queijo é condição necessária para a existência de um único dragão azul. Vamos ver. A Lua ser feita de queijo é condição suficiente. Ele botou necessária. Então está errado a alternativa A. Alternativa B. A Lua ser feita de queijo, de novo, a Lua ser feita de queijo, ele dá positivo, é condição necessária e suficiente para a existência de um único dragão azul. Já falei para vocês que quando aparecer condição necessária e azul, só se a frase, as proposições simples vierem separadas pelo conectivo se e somente se. Portanto, a B também está errado. Letra C. A existência de um único dragão azul, a existência de um dragão poderia ser aqui, existir um único, ele botou existência. A existência de um único dragão azul é condição. A existência de um único dragão azul é condição necessária, de novo, e suficiente para que a Lua seja feita de queijo. Já falei para vocês, pela mesma explicação que eu dei na letra B, a letra C está eliminada também. Condição necessária e suficiente é só quando aparecer o C e somente C. Vamos ver a D.
A existência de um único dragão azul, por enquanto está dando aqui, é a condição necessária para que a Lua seja feita de queijo. Essa é a que mais se aproxima dessa aqui que a gente encontrou. Então a D pode ser a resposta. Só vamos ver a letra E. A existência de um único dragão azul é condição suficiente. Não. Existência de um dragão azul é condição necessária, não tem nenhum outra. Então, a resposta certa dessa aqui seria a letra D de dado. Esse exercício não tinha, porque a gente resolveu todos de vocês lá na apostila referente à condição suficiente e necessária e necessária e suficiente. Então, eu vou mandar para vocês no Black, certo? Para vocês terem esse exercício aí. Mas aqui está feito, está explicado. Bom, agora nós vamos fazer um exercício que revisa a parte de diagramas lógicos. Então fala assim, em determinada universidade foi realizado um estudo para avaliar o grau de satisfação de seus professores e alunos. O estudo mostra que naquela universidade nenhum aluno é completamente feliz e alguns professores são completamente felizes. Uma conclusão logicamente necessária dessas informações é que naquela universidade, objeto da pesquisa, aí tem as alternativas para a gente responder. Bom, nessa questão aqui, eu mostrei para vocês que nós temos duas maneiras de resolver. Essa questão aqui trata de um silogismo. Eu me lembro que às vezes foi argumentado por algum aluno o que é um silogismo. Eu esqueci de explicar, então estou explicando agora. Silogismo é quando tu tem apenas duas proposições simples e tu queres chegar a uma conclusão. Isso é um silogismo. Tu tem duas proposições e queres uma conclusão a respeito dessas duas premissas, melhor. E tu quer chegar a uma conclusão, certo? Então, eu falei para vocês que quando você estiver diante de problemas que tem a ver com o assunto, conteúdo, diagrama lógico, de um silogismo, repito, com duas premissas e uma conclusão, a gente poderia resolver de duas maneiras. Primeiro, por um método aí que é de um professor que eu vi na internet, o nome dele, se eu não me engano, o sobrenome é Maziero, inclusive tem que botar o nome dele direitinho para dizer, porque o método é dele, certo? E a segunda maneira é usando então os diagramas de Venn, os desenhos. Atentando para uma coisa aqui para vocês. Se a gente já tivesse três premissas e uma conclusão, essa primeira maneira aqui não daria para usar. Aí vocês obrigatoriamente teriam que resolver pela segunda maneira. Objeto de outros exercícios que tem mais na frente aí para vocês. Tá bom? Então olha para cá. Pela primeira maneira, o que ele diz? Primeira premissa ele fala, nenhum aluno é completamente feliz. Eu falei para vocês que existem dois tipos de premissas. Premissas universais, certo? E as premissas particulares. O que são as premissas universais? São aquelas que aparecem o conectivo todo, a proposição melhor categoria é todo ou nenhum. E as premissas particulares são aquelas que aparecem o algum é ou algum não é. Tranquilo? Então percebe, esse nenhum e esse todo, eu falei para vocês na explicação, que são as premissas universais, eu costumo apelidar, conforme o método que o professor deu, de forte e as premissas particulares de fraco. O nenhum seria uma premissa forte negativa e o todo seria uma premissa forte positiva. Enquanto o algum é seria uma premissa fraca positiva e o algum não é seria uma premissa fraca negativa. Tranquilo? Então, o nenhum aqui, ó, repara, nós estamos diante aqui de uma premissa universal, forte. Nenhum é da ideia de negação, então forte e negativo. Já aqui embaixo, nós estamos diante de uma premissa particular. Algum é, da ideia do que? Ele é uma premissa particular, fraca, e alguns são da ideia de afirmação positiva. Então, fraca, ou fraco, se quiser, positiva. Detalhe, como é que vai ser a conclusão por esse método? Sempre que a gente tiver, não interessa o lugar, uma premissa forte e uma premissa fraca, vai prevalecer sempre a premissa fraca ou fraco.
Sempre que a gente tiver negativo e positivo, vai prevalecer o sinal negativo. Esse é o método criado por esse professor. Outra coisa, a gente procura aqui exterminar as palavras que são comuns, tanto na primeira premissa como na segunda, que são aqui, ó, completamente feliz e completamente feliz. Se a gente já chegou à conclusão que a premissa que vai entrar aqui como conclusão ela é fraca, o nenhum está eliminado também. Então agora é só escrever a frase. Alguns professores são o quê? Alguns professores são alunos. Só que cuida uma coisa aqui. Alguns professores são alunos, vai dar um fraco positivo. E aqui nós queremos um fraco negativo. Então aqui a gente coloca que alguns professores não, para fechar negativo, fraco negativo, não são alunos. Essa é a nossa conclusão. Tranquilo? Isso estaria na letra E. Era a primeira maneira de fazer. Vocês têm esse exercício aí. Segunda maneira, usando os diagramas lógicos. Repara, premissa número 1, quando ele fala nenhum aluno é completamente feliz, seria esse desenho. Não existe intersecção entre o conjunto dos alunos e o conjunto dos felizes. São conjuntos disjuntos. Segunda premissa, professores, alguns professores são completamente felizes. Ó. Então existe aqui professores e feliz ao mesmo tempo, que é essa regiãozinha aqui. Ó. Tranquilo? Qual é a conclusão que a gente chega? Repara, quanto a professor e feliz, a gente sabe que alguns são felizes. Quanto a aluno e feliz, nenhum, não existe intersecção. Só que entre os alunos e os professores, percebe, a gente não chega a conclusão nenhuma. Só que a gente tem que levar essa consideração na conclusão. Então, os alunos, pode ser que sejam alguns professores, ou professores alguns sejam alunos, ou não sejam nenhum. Por isso que a gente repete o conjunto dos professores 2 vezes. Aqui dizendo que entre aluno e professor, alguns são professores e são alunos, ou alguns são alunos e professores, e ao mesmo tempo, nenhum aluno é professor. Porque isso na lógica tem que ser levado em consideração, porque ele não falou nada quanto aluno e professor. Então, por isso o motivo que eu repito ali o conjunto dos professores 2 vezes. Um detalhe importante, aqui eu tenho, nesse desenho conclusivo, 8 áreas. Área número 1, área número 2, área número 3, área número 4, área número 5, área número 6 e área número 7. Então, a minha conclusão tem que atender tudo. Então veja a primeira alternativa, olhando por esse ângulo aqui da segunda maneira de conclusão. Nenhum aluno é professor. Repara, nenhum aluno é professor. Realmente, quando eu olhar esse conjunto aqui e esse aqui, eu chego a essa conclusão. Só que quando eu olhar esse aqui e esse aqui, está errado, porque tem alunos e professores que são alunos, ou alunos são professores, professores são alunos. Então a alternativa A está errada. A alternativa B, alguns professores são alunos. Repara, alguns professores são alunos. Quando eu olhar a segunda região, realmente isso acontece. Mas quando eu olhar o conjunto verde com esse outro aqui, com essa região aqui, isso também não está atendido. Então está errado. Alternativa C, alguns alunos são professores. Alguns alunos são professores, aqui atende, mas aqui não atende. Pelo mesmo motivo da alternativa B, está eliminado. Nenhum professor é aluno. Nenhum professor é aluno. Quando eu olhar esse verde e esse vermelho aqui, realmente fecha. Mas quando eu olhar aqui, não fecha, está eliminado. Então, alguns professores não são alunos. Repara, na área 3, realmente está dizendo isso, que alguns professores não são alunos. E na área 7 também estão dizendo que alguns professores não são alunos. Portanto, por essa segunda maneira, a resposta também é letra E. Claro que não interessa a maneira que tu vai usar, a resposta tem que ser a mesma. Tranquilo? Última questão da nossa revisão, sobre conjuntos. Em uma pesquisa com 800 pessoas, constatou-se que 400 possuem telefone fixo em sua residência, 460 possuem telefone móvel,
isto é, aparelho celular, e 180 possuem telefone fixo, residencial e aparelho celular. Nessas condições é correto afirmar que das pessoas pesquisadas, e aí ele dá as alternativas que nós vamos chegar a uma conclusão. Então vamos lá, o que ele fala? Que são 800 pessoas pesquisadas, esse é o nosso conjunto universo. Ele fala que telefone fixo são 400, então todas as pessoas que estão nesse conjunto preto são 400. Ele fala que telefone móvel, celular, que seria o conjunto verde, aqui tem 460. E fala também que existe uma intersecção entre pessoas que têm o telefone fixo e móvel, que são 180. E aqui também, nesse conjunto universo, tem outros conjuntos aqui dentro, que são aquelas que não têm telefone fixo e móvel, que nós também vamos ter que achar. Muito bem, por onde é que a gente começa esse tipo de exercício? Qual foi a dica? Sempre começar pela intersecção. Então eu sei que telefone fixo e móvel tem 180. Então nessa área aqui, que é a intersecção dos dois, eu sei que tem 180. Como o telefone fixo tem 400, e eu já sei que 180 estão na intersecção, para descobrir aqueles que somente têm telefone fixo, eu vou pegar 400 e vou diminuir de 180. Isso aqui vai dar 220. A mesma coisa, para descobrir somente aqueles que têm telefone móvel, eu sei que eles têm 460, eu tiro 180, isso vai dar 280. Como o total, meu universo total, desses dois conjuntos mais os outros que estão dentro, são 800, para descobrir aqueles que não têm telefone móvel e nem fixo, o que eu faço? Eu pego 800 e diminuo do quê? De 220 mais 180 e mais 280. Isso aqui me dará 220 dá 500, 680. Ou seja, eu sei que aqui fora eu tenho 120 pessoas que não têm nem telefone fixo, nem telefone móvel. Pronto. Então, sei o número de pessoas que não têm telefone fixo nem móvel, sei apenas os que têm os dois, sei apenas os que têm telefone fixo e apenas os que têm telefone móvel. E sei o total, que são de 800. Agora eu posso analisar as questões. Letra A, ele me diz que as respostas estão sendo dadas sob a forma de percentuagem. Então ele me diz assim, letra A, 15% não possuem telefone fixo nem telefone móvel. Então, como é que a gente vai descobrir? Quem são aqueles que não têm telefone fixo nem móvel? São 120. Então, 120, se o total é 800, que eu pesquisei, e somente 120 dos 800 não tem telefone fixo nem móvel, eu vou fazer um 120 dividido por 800. Isso vai me dar 0,15. Multiplico por 100, 15% é o equivalente a 120 pessoas que não têm nem telefone fixo nem telefone móvel. Já achamos a resposta. Isso é letra A. Não deve ter outra. 20% possuem telefone fixo. Ele está falando só a respeito do telefone. 20% possuem telefone fixo.